Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o GraçaCast, o seu podcast cristão que tem como objetivo principal levar Deus até você. Eu estou aqui juntamente com meus amigos, irmãos de missão, Giovanni e João Marcos. Giovanni, seja bem-vindo. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, mais uma quinta-feira, a gente podendo estar entrando dentro da sua casa, quem sabe você está nos ouvindo dentro do seu carro, seja onde for, ou numa quinta, ou é numa sexta, não importa o dia. O importante Giovanni, é que a palavra está sendo levada. Fiquei sabendo que tem muita gente que está ouvindo o nosso podcast no Spotify, na academia, cara. Ótimo momento para você fazer o seu treino. Não tem hora ruim, não tem lugar, não tem momento ruim para ouvir a palavra de Deus. Mas, Thiago, hoje, mais uma vez, como sempre, como todos os episódios, para nós ele é muito especial, né? Hoje a gente tem uma conversa que a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo cristão, os desafios de ser presidente da Citel. A gente está com a atual presidente da Citel, para quem não sabe, né? Associação Comercial e Empresarial de Extremo Borba, né? Exatamente. Então, acredito que, mais uma vez, a gente entende que no nosso meio de trabalho, independente, a gente já falou aqui com o Dr. Guilherme, a gente já falou aqui com gente que trabalha em banco, com professores, e todos eles usam o trabalho deles para falar de Jesus. E com certeza com essa convidada não vai ser diferente, né, Thiago? Isso aí, para essa conversa de peso, Giovanni, a gente trouxe ela, que é psicóloga, que é gestora, empreendedora, uma mulher de muitas faces, né? E também uma mulher de fé. Nós estamos falando de Tatiane Mendes Lima, ou como muitos conhecem, Tati Lima. Será que nós vamos ter mais uma sessão grátis de psicologia aqui ou não? Das últimas vezes que vieram, já tivemos. Vai ser muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, é um prazer sempre poder participar, contribuir de alguma forma e principalmente falar de Deus, né? Que é para Ele, por e sempre, né? Então, estamos aqui e vai ser incrível, tenho certeza. Toda quinta-feira, às 21h07, tem episódio novo no nosso canal. Segue a gente no Instagram, @GraçaCast. Segue a nossa igreja também, @Comunidade Graça e Vida. Né? A gente tá ali no YouTube, a gente tá no Spotify. Coloca esse podcast na tua rotina, porque assim como nós somos edificados, com certeza o que Deus tem para você é maravilhoso. Tati, pra quem não te conhece, né? Os meninos aqui falaram assim, eu não conheço a Tati Lima, não conheço a Tati Lima. Tatiana. Até fico meio sem jeito de falar Tati, mas Pode parece... falar Tati. Pode falar? Então tá bom. Tô mais tranquilo agora. Tatiane, além dos títulos e funções, quem é a mulher atrás da empreendedora? É uma ótima pergunta. Bora lá. Eu sou, primeiramente, filha amada de Deus, né? Sou esposa do Ariel, a mãe da Victória e do Rafael. Hoje estou como presidente da Associação Empresarial de Telêmaco Borba, a Citel. Atuo como psicóloga e também estou gerenciando, digo que gerenciando, né? Que de vez em quando eu acabo indo para a área faço alguns cabelos, mas normalmente estou gerenciando o espaço Tati Lima. Sou uma mulher de muitas funções, das quais eu amo e me orgulho. Costumo dizer, às vezes tenho até que falar assim, como psicóloga, me segurar um pouquinho e falar por que essa síndrome de produtividade, que muitas vezes acostumei a produzir muito, né? Então, quando eu tô me produzindo um pouco menos, eu chego até a ficar, e agora? Né? Mas eu amo, né? E principalmente poder, de todas as funções, estar a serviço de Deus, né? E sempre a minha fala seria são vidas abençoando vidas. Então, em todos os projetos que eu entro Senhor, se o Senhor não for para abençoar outras vidas, eu não entro. Então, essa acredito que é um pouquinho, muitas faces minha, né? Mas sim, essa sou eu. E como que foi sua trajetória cristã? Eu nasci e cresci, né, no Evangelho. Meus pais são da congregação. Eu recente mudei de igreja, né, mas eu fiquei até os 40 anos, né, eu tenho 44 anos hoje, na congregação.
né? Então todo o meu berço espiritual é congregação. Mas hoje eu tenho congregado na Brasil para Cristo, junto com o pastor Hélio e Dudu, né? Então eu cresci, né, vendo fala de Deus dentro da minha casa. Meus avós sempre muito exerceram a parte de caridade dentro da igreja, então servindo ao próximo sempre. E a casa cheia, né, de irmãos, de louvor o tempo todo. Então a gente se preparando para ir para um culto. Eu brinco, eu lembro que tinha situações assim, né? A congregação hoje, acho que se não me engano, tem 13 ou 14 igrejas na cidade. Então tem culto todos os dias. Eu lembro de ir na igreja 31 dias do mês. E por muito tempo, né? Então, o meu berço, né? Hoje, eu tenho mais tempo. Na verdade, não é mais tempo, mas eu acho que é um amadurecimento, né? Cristão, evangélico, espiritual, que para estudar a Bíblia, né? Então, e aplicar mais isso, né? De forma mais coesa dentro das áreas que eu atuo. Se a gente for ler muitos livros, né, a Bíblia, né, tipo, um Provérbios, um livro de Provérbios, cada capítulo cada versículo já me direciona para como eu devo atuar como mãe, como filha, como psicóloga, como empreendedora, né? Então, seria isso a fala, né? Eu não tenho como ficar longe de Deus, da igreja, porque é o lugar que nós precisamos estar, né? Eu costumo dizer até para os meus amigos do CrossFit, crossfiteira também, tá? Que a gente fala com orgulho, tá? O ambiente, tem uma fala na psicologia que o ambiente muda o homem e o homem muda o ambiente. Então, quais são os ambientes que eu estou convivendo para aquilo que eu estou sonhando, né? Então, eu preciso estar, se espiritualmente quero estar saudável, eu preciso estar dentro da igreja, né? Comungando com pessoas que tenham pensamentos comigo. Se eu quero estar saudável, eu preciso ter pessoas que sejam saudáveis junto comigo. Se eu quero ser empreendedor, eu preciso de pessoas que tenham mente empreendedora junto comigo. Porque senão a gente entra na nossa zona de conforto. E acredito que tudo se conversa, né? E aquela velha matemática, né? Mais com mais é mais, né? Isso é mais. Você falou para nós ali sobre o livro de Provérbios. Para mim, o livro de Provérbios, ele é o mais educativo da Bíblia. Assim, toda ela, na verdade, ela é muito educativa, você aprende. Mas o livro de Provérbios, ele sempre tem uma resposta para tudo, né? Não existe. Então, eu vejo o livro de Provérbios como um dos mais educativos da Bíblia, se não for o mais educativo. Né, mas, Tati, partindo desse princípio, né, da gente estar te conhecendo, da galera que não te conhece ainda, né, como que surgiu a tua vocação de psicóloga, de gestora? Foi um processo natural? Ou foi ao tempo ao tempo? Como que surgiu esse start na tua vida? A psicologia, eu vi minha mãe eu cresci, né, vendo minha mãe com depressão. E como ela tinha depressão, é difícil, né? Numa época onde, há 40 anos atrás, né, 30 anos atrás, a depressão não era uma coisa que era tratada, as pessoas não sabiam nem como, né, identificar. E muitas vezes, em situações que a gente viu lá atrás, até pessoas que não tinham conhecimento, falava até que era espiritual, né? Claro que a gente sabe que também tem, né, essas coisas. Mas nessas épocas era muito difícil o diagnóstico. E eu vi isso acontecer depois de me formada em psicologia. Descobri que minha mãe nem tem depressão, minha mãe tem transtorno borderline. Então é uma outra coisa que ela tratou a vida inteira como depressão e depois fomos descobrir que era outra coisa. E aquilo me fazia pensar em como eu poder ajudar. Como que eu posso ajudar a minha mãe e outras pessoas? Então foi um desejo da psicologia, só que, né, eu tinha 18 anos, queria fazer, mas não tinha aqui. E nesse momento eu conheci meu esposo, Ariel, nos casamos e eu fui embora para os Estados Unidos.
E lá, fiquei 4 anos. Quando voltei, tinha filho pequeno, teve a Vitória, aí veio o Rafael. E eu pedindo para Deus algo para eu fazer. Eu falava, Deus, eu quero fazer algo, me mostra um caminho, me dá um direcionamento. Mas eu gosto de gente, eu gostaria de poder ajudar pessoas. Aí surgiu estética, né, que foi antes da psicologia ainda. E na estética, eu brinquei, falo para as pessoas, fui lá para aprender, falar, acho que eu vou fazer massagem. Odiei massagem, quando eu vi cabelo no primeiro momento, falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E ali eu me tornei educadora dentro de uma empresa internacional e dei treinamentos para muitas pessoas. E só que quando eu ia dar esses treinamentos, eu via a necessidade dessas pessoas de crescimento, necessidade de muitas pessoas vão para uma área, por exemplo, assim, até hoje ainda não tem uma faculdade específica para cabeleireiros, né? Então a gente tem muitos cursos, mas não tem uma faculdade específica para cabeleireiro. Ou você vai fazer estética, depois você vai buscar um conhecimento da área. Eu falei, então eu quero fazer algum treinamento bom para eles. Mas eu não via como não colocar, tipo, a própria psicologia, né? E Deus e junto. E quando eu comecei a fazer esses treinamentos, começou a dar muito certo. As pessoas começaram a evoluir bastante. E aí eu fui convidada para estar dentro da Citel, né, para cuidar de mulheres. E eu fui vendo que, caramba, olha só como que eu vou ter que fazer psicologia. Um dia eu falava, vou ter que fazer psicologia, porque as pessoas vêm até mim para contar coisas, e eu consigo direcionar, ajudar, escutar. E aí surgiu a primeira turma de psicologia na FATEB, e eu falei, eu vou. Me chamaram, o meu médico falou, Tati, por que nessas alturas da vida, se tá tudo tão organizado, você vai enfrentar uma faculdade? Ah, doutor, é um sonho. E foi através da psicologia, né, que eu vi, porque sua esposa trabalha com cabelos, né, quantas pessoas, né, a gente entram machucada dentro de um salão, né, e naquele momento ali é um momento de escuta, não necessariamente, às vezes as pessoas são formadas em psicologias ou terapias, mas elas estão ali para escutar, então Acho que sempre... salão de beleza é muito comum, né, você ouvir muitas pessoas falarem da própria vida e Uber também, Uber, taxista. É o momento, a pessoa ali tem tempo, né? E às vezes ela encontra ali numa pessoa um ouvinte. E às vezes é isso que a pessoa precisa, alguém que escute, né? Porque às vezes assim, quando a gente está envolvido com situação, eu tenho opinião, né? Dentro da minha casa, eu não vou falar com o Thiago, não vou falar com ele, porque eles vão dar a opinião deles. Não é isso que eu quero só que alguém me escute. E dentro do salão acontece isso. Então ali eu tinha vontade lá atrás, mas eu casei, não deu tempo, né? Falei, não, então vou fazer a psicologia depois. E atuando, né? Eu atendo, hoje não tô atendendo, diminui um pouco por conta da Citel, mas foi também por conta da psicologia que eu também, eu vejo que foi Deus preparando o momento certo para eu estar dentro da associação. Então, para que a gente tivesse um olhar também diferente para as pessoas, diferente para o todo, olhar, não é levar igualdade, levar equidade para o empreendedorismo, né? Tipo, entender que cada pessoa, cada empresa é diferente uma da outra, mas eu tenho soluções para todo mundo, então eu vou tratar cada um na sua necessidade. Mas isso foi, né, então, visão de uma empreendedora com psicóloga que foi indo, né, então a gente tem feito muitas coisas ali, então, uma coisa foi levando a outra, né, tipo, imaginava que a esteticista ia virar psicóloga, né, e hoje presidente da associação. E pra associação, né, eu falo que quando surgiu a fala, eu falei, e agora, Deus, vou, não vou? Eu vou ligar pro pastor Isaur, gosto muito do pastor Isaur da Embaixadores de Cristo, e eu vou pedir para ele orar comigo para saber se eu vou. E eu liguei para ele e falei, pastor, eu queria marcar com o senhor uma reunião, e levei uma amiga junto. Aí ele falou assim, ô Fia, antes de nós orar, e eu não sei o que é que você veio
veio falar, mas o senhor já falou pra mim que o lugar que você tá entrando, nem sabia por que é que eu tava indo lá buscar, é da vontade do senhor e ele vai te preparar pra outros lugares. Daí que eu fui contar pra ele, né? Eu falei, então tá, pastor, então eu já tô voltando daqui mesmo, né? E é isso, né? Junto foi surgindo. E eu vejo que, tanto no salão, né? Que eu não me desvencilhei do salão, porque, sábados ainda eu vou fazer corte. Eu gosto dessa energia de estar com pessoas. Eu gosto de estar ali escutando, né? Dentro da psicologia também e dentro da Citel. Sempre o foco eu me colocar à disposição do outro. O que eu posso fazer por você? De que maneira o senhor pode agir através de mim? Como que você lida com esse certo tipo de... Não vamos dizer pressão, porque eu acredito que, como psicóloga, eu acredito que se ela sentisse algum tipo de pressão, alguma coisa, ela ia abandonar, né? Porque a grande realidade é isso, se alguma coisa sobrecarrega, você vai se livrando, né? Mas como que é hoje para você lidar com essa tua rotina de cristã, né? Profissional, líder, mãe, esposa e por aí vai. Por aí vai. Crossfiteira. Crossfiteira, né? É diferente, às vezes as pessoas pensam, mas psicólogo é ser humano, tá? E a gente tem emoções tanto quanto as outras pessoas e nem sempre a gente consegue controlá-las. Olha só, desnudando as coisas. Mas é real, você tem conhecimento a mais, se consegue identificar o que é que está, né, atrapalhando ou aumentando a pressão. Mas às vezes a gente também não tem gente que Não foge, não. não foge, né? Tem coisa que, né? A pressão existe, né? Eu acredito que hoje, qualquer ser humano hoje que esteja, né, produzindo vai ter pressão, né? E qualquer ser humano hoje que busque melhorar, que busque... Não falo que dá exemplo, porque acho que a gente não é exemplo, né? Tipo, mas assim, viver dignamente, né? Que é difícil, né? Enquanto cristão, né? Todos os lados a gente tem pressão. Como mãe, né? Como que cria filhos hoje, né? Num mundo onde a informação é mais rápida do que, né? Do que o próprio pensamento, praticamente, né? Eu tava vendo agora de pouco uma fala hoje, acho que foi uma denúncia, né, de um youtuber Felca. do Felca. Eu também né? acompanhei. E aí eu vejo assim, tipo, da adultização da criança, da sexualização, né? E eu vejo isso constantemente. Eu já criei, minha filha hoje vai fazer 23 anos e meu filho 19. Então, a pressão, né? Toda mãe, todo pai vive essa constante busca de entregar o melhor, de fazer o melhor. E como que vai fazer com que esses seres vivos sejam melhores, né? Misturar tudo isso, eu falo que hoje em tempos de rede social, a gente tá falando de, né, vamos pra rede social, falar, né, de somos mais julgados do que antes. E eu acho que isso é a maior pressão que o ser humano recebe, que eu também acho que para mim... Opa! Ó, Salmo 139. Que para nós, né, para qualquer ser humano, eu falo que o medo do julgamento, eu acho que gera maior pressão na nossa vida. E assim como qualquer pessoa, às vezes psicóloga, empreendedora, cristã, crossfiteira, você tá sempre assim, ó, no alerta, né? Meu Deus, será que tô fazendo certo? Né? O que isso daqui vai deixar de exemplo para outras pessoas? O que é que os meus filhos vão ver? O que os meus filhos vão levar disso? Principalmente quando a gente fala de rede social, né? A pressão do estar à frente como uma instituição, associação, a Citel,
você está lidando com mais de 600 empresários. A gente tem a Avenida Horácio Klabin, tem pessoas que são extremamente a favor, outros extremamente contra, e você tá ali, tá no meio, né? Então, assim, a pressão, ela existe o tempo inteiro, nesse mundo hoje de cobranças. É muito fácil da gente adoecer mentalmente, e é muita cobrança. É muita cobrança, né? Quando se fala assim, eu tô representando uma associação, é muita cobrança. Pessoas, muitos aí giram em torno de, não sei o tamanho das empresas, mas giram em torno de 10 mil a 15 mil a mais de funcionários, sabe, né? Talvez mais. E é muita cobrança, né? Então, assim, você também tem que se colocar como presidente, né? Então, assim, qual que é o meu papel? Né? E com isso começa, né? Tipo, outros papéis. Qual que é o meu papel como mãe? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Qual que é o meu papel como cristã? Né? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? E o que é meu papel como associação, como presidente da associação? Como que eu vou reagir, né? Às vezes a gente escuta, vem vídeos, né? Atacando de alguma forma ali. E aí você fala assim, pera. Como que eu vou reagir a isso? Reagir. Ele não tá atacando eu, Tati. E nem talvez ele esteja pensando. E ele não é a pessoa que está falando. Ele está simplesmente colocando uma sugestão ou uma crítica. E tá tudo bem ele criticar. Não é ele. Ele está tendo um comportamento de crítica e qual que é o meu comportamento de reação a isso? Então a gente tá sempre ali, ó, sabe? Eu falo assim, quando não tem pressão, cara. O tempo todo você tem que estar ali. Tá, e agora? Respondo como? Tá, eu tenho que ser muito polida para responder isso. Que é uma pessoa, é um comerciante, é uma pessoa que paga impostos. E ele tem o direito de criticar. E ele tem o direito de colocar a sugestão ou a crítica dele, ou ele não tá gostando disso. Dentro da psicologia a gente fala, tá tudo bem, não é você. É a tua fala, né? É o teu comportamento que tá ali. Então a gente tem que estar o tempo inteiro organizando isso, né? Sem contar ainda que eu falo assim, quando eu uso o CrossFit hoje para aliviar um pouco dessa tensão, né? Porque a gente... Alguma coisa precisa ajudar. Tipo, dentro de uma sala de terapia, a gente também escuta muitas histórias. E é muitas histórias, mesmo se fala assim, meu Deus. Tem muitas histórias que vão totalmente contra seus valores. Tem muitas histórias que vão mexer com dores suas também. E aí você fala, e agora? O que eu faço com tudo isso? Eu não posso contar pra ninguém, é eu, né? Vai morrer comigo. E onde que eu vou liberar essa tensão? Claro, psicólogo também precisa fazer terapia. Tá? Essa era a minha pergunta. É pirâmide. Psicólogo. É pirâmide. Psicólogo procura um outro profissional, ou você olha no espelho e faz uma sessão consigo mesmo. Não. É mais fácil identificar um comportamento e às vezes falar assim, por que eu tô reagindo dessa forma? Mas mesmo assim precisa. Mas mesmo assim, eu preciso, né, ter meu ponto de apoio, porque tem situações, né, que terapias mesmo, que são muito fortes. Muitas situações que vêm pra gente, carga muito grande emocional. E como que eu respondo a tudo isso? Como que eu reajo? Eu não posso levar pra casa, né? Eu falo que em casa é o lugar que a gente não usa máscaras, né? Por isso que fala assim que, lá em casa a gente briga, lá em casa a gente grita, mas teoricamente não é isso, né? Não é o lugar que deveria ser, mas é o lugar que você não usa máscaras, então você precisa de alguma forma, ou ir pra terapia, né? Tem que ir pra terapia, hoje eu super indico, precisa, é necessário. E eu gosto do CrossFit daí pra liberar a tensão, porque é loucura total. Você sai, eu já gosto de jogar bola. Sai morta, mas sai resolvida. Gosto de jogar bola e tocar violão, são as duas terapias. Tá vendo? Precisa achar algo de escape, muito bom. Tati, falando em equilíbrio, pressão, como foi equilibrar tudo isso na pandemia que a gente sofreu, né? Todos sofremos. Olha, eu falo... É difícil falar da pandemia, assim, né? Eu perdi minha avó, perdi meu avô, perdi meu sogro. Mas eu vejo a pandemia como, pra mim, ela foi bênção.
né? Difícil falar um negócio tão assim, né? E sei que para algumas pessoas não foi, né? Mas eu falo, olhando para ela, para mim ela foi a forma de eu me reunir um pouco mais com os meus, né? Principalmente meus filhos e meu marido, que eu sabe quanto que é um cabeleireiro que fica num salão, né? Quanto tempo. É muito tempo, gente. Eu acho que eu tô pra ver se tem profissão que trabalhe mais do que cabeleireiro. De horas, pelo que a gente não ganha igual os outros profissões, né? Fala da Sâmia sempre. Com certeza eu falo da Bruna ali também, que ela é cabeleireira. É uma Tá estudando com a psicóloga. Ah, então você vai ver. Vai dar tudo certo, querida. E eu passei... O Rafael, quando eu comecei a entrar para a área de cabelo, o Rafael tinha 3 anos. E eu passei a infância dele trabalhando, né? E da Vitória também, porque a Vitória tinha 6. Então eu não vi meus filhos crescer. Meu marido foi a mãe deles por muito tempo. Porque às vezes era 12 horas, 14 horas de salão. E aí, graças a Deus, eu tinha muito movimento, temos, né? Mas na época que era uma loucura mesmo, eu trabalhava muito. Então, quando aconteceu a pandemia, eu voltei para casa para os meus filhos, daí até se adaptar. Fala assim, né? Porque a gente não você não vê na hora do almoço, vê na hora da janta. De repente você tá vivendo 24 horas com a pessoa, né? Mas foi uma coisa muito linda, assim, uma coisa que Deus me deu de presente de novo, sabe? Que quem vê hoje, às vezes eu com os meus filhos, fala, meu Deus, como assim? Né? Mas a gente deu uma proximidade muito grande. Para a época de Telêmaco, eu já estava na associação. A gente teve bastante dificuldades para equilibrar tudo isso. Nesta época, a associação não era tão próxima da prefeitura, não era tão próxima, depois que ela veio ganhar de novo. Então a gente às vezes tinha dificuldade de informações, né? Então, assim, para realmente ajudar a população. Mas depois, né, que voltou a abrir, eu vi que a gente se reorganizou, tanto familiar, mas eu falo que nós passamos a fazer mesa aposta. Você fez? Eu aprendi a fazer mesa aposta, que eu nem fazia essas coisas, né? Porque eu falei, caramba, essas são as pessoas que precisam estar comigo. Meu ciclo de amigos diminuiu pra caramba. Porque a gente começou a ter pessoas que realmente importam perto da gente. Não é mais aquele quantidade, né? Então, às vezes falava assim, eu sou uma festeira, amo. E a minha casa sempre foi muito cheia. Muito cheia. Mas na pandemia, quando precisou, né, ficar daquele lío, eu entendi quem eram os meus amigos de verdade. E às vezes eu entendi que eu era amiga, não era eles que eram os amigos, né? Então, assim, isso reduziu muito. Então, eu olhei, eu vi, assim, que ficou mais gostoso, mais familiar. Eu acho que não foi fácil para ninguém a pressão. E eu acho, não é ruim eu falar, eu acho, mas existe probabilidade, né? De novo de vir, né? Não sei se estaremos preparados de novo, porque o ser humano esquece muito rápido das coisas. Ninguém nem lembra mais como era não se tocar, não conversar com as pessoas ou ficar, né? Então ninguém nem lembra. 3 meses, e a psicologia já estuda isso. 3 meses o ser humano já se acostumou com qualquer situação. 3 meses. 3 meses você não lembra que o teu carro mais é 0. 3 meses você não lembra que a tua casa que você acabou de comprar é nova. Aquilo passou, o cérebro já acostumou. Isso é importante pra gente não gastar energia, mas por outro lado também, né, faz com que às vezes a gente esqueça muito rápido as coisas que a gente não deveria. E eu acredito que a pandemia é uma delas, né? Fala assim, parece que eu nem lembro mais, tipo, caramba, né? Eu vejo os resquícios nos adolescentes, nos jovens. Boa parte deles os adolescentes passaram essa fase dentro de casa, hoje tem bastante dificuldade de habilidades sociais, tem muita gente que não conversa, eles não sabem se apresentar, não sabem falar, não sabem chegar
no ambiente. Então, tem muitos restícios ainda, né? Mas eu falo por mim, né? Que a pandemia, pra mim, foi assim, Deus tendo um cuidado e falou assim, não, eu vou fazer alguma coisa aqui pra reorganizar a casa dela. Então, pra mim, daí eu falo assim, não foi difícil. Eu me organizei, né? Mas é isso. Você falou pra gente que sempre esteve envolvida com a Astel. Uhum. Como se torna um presidente da Astel? Boa pergunta. Primeiro tem que estar associado a 1 ano, pelo menos. Estar para fazer parte de uma eleição da Citel, a Citel tem eleição a cada 2 anos. Precisa de uma diretoria de 23 pessoas. Então, o presidente, o vice e mais 21 pessoas. Essas 21 pessoas, para a gente montar uma chapa, elas precisam estar com todas as CNDs, certidões negativas, zeradas. Eu falo que se hoje nós tivéssemos na nossa política as condições que é para se entrar na associação, nós teríamos, sei lá, 5 candidatos a vereador. Ela é dificílimo. Foi feita essas alterações em estatuto, né? Mas é muito difícil. A gente já teve eleição que não aconteceu antes da minha um pouquinho, porque tinha uma pessoa, uma empresa, uma CND que devia R$5 na prefeitura. Cancelado a eleição. Então ela acontece, a Citel esse ano fez 59 anos. Nós fizemos até uma festa de aniversário. E lá nessa festa nós homenageamos empresários com mais de 25 anos. E nós tínhamos empresários de 70 anos de empresa. Nós temos muitas empresas com muito acima de 25 anos na cidade. E participar da eleição é necessário. O ano que vem vai ter, novamente. Ainda é provável que eu coloque de novo a minha chapa. Embora é muito cansativo montar toda a documentação, porque tem que estar os 23 CPF das pessoas e os 23 CNPJs estritamente organizado e zerado. Então, e acaba que a gente fazendo esse papel. Faz muito tempo que não tem mais de uma chapa, até por conta dessas questões. Teve uma antes minha, né, que foi eu e a Sônia, mas aí precisou, por conta disso também tinha CND que não estava tão certa, nossa, fugiu a palavra, mas não deu para as chapas concorrerem. Deferida. Exatamente. O que acontece, desculpa cortar, mas o que acontece no caso quando a eleição é cancelada por causa dessa CND não liberado, no caso? Então, entra uma junta governativa. Então, entrou uma junta de 5 pessoas para ficar governando a Citel até o próximo, por 1 ano ali, até o próximo tempo de se organizar novamente outra chapa, né? Então, aconteceu isso. Fazia bastante tempo que não havia 2 chapas concorrendo. E aí, dessa vez eu decidi, né, ir, mas já tinha uma chapa, né, então eu falei, eu vou decidir, graças a Deus montei uma chapa, e aí, desse ano eu fui sozinha, né, no ano passado, né, que eu coloquei. E agora, o ano que vem tem novamente. Como a Citel tem estado em ascensão, graças a Deus, né, porque Deus foi convidado para estar lá junto comigo, e onde ele chega não tem como não crescer, né? Eu acredito que talvez o ano que vem possa ser que tenha mais de uma chapa. Nosso trabalho é voluntário, nós não recebemos nada para estar lá. As 23 empresas, os 23 participantes. E a nossa função é
promover realmente o associativismo, ajudar as pessoas, dando tanto soluções quanto promovendo um ambiente onde elas possam crescer. Hoje são mais de 600 associados, e nós temos colocado toda sexta-feira. Nós fizemos muitos projetos durante esses 2 anos já que eu tô. Mas um deles agora que acontece toda última sexta-feira do mês é o Café com o Empreendedor. E nesse Café com o Empreendedor nós sempre trazemos uma palestra. E aí são diversos temas, assim. Não lembro qual que vai ser a próxima. É muita palestra. E aí nós reunimos. A ideia é só promover um café para que o associado tenha a oportunidade de conversa, de ser visto, de ser lembrado. É aquela fala, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, às vezes eu promovo esse espaço onde existe o network, a palavra em inglês, que é chique, né? Mas o contato. O contato. Palavras, né? E aí eu vou falar assim, de quem que eu vou comprar? Lembrei, ele vende. Então é dele que eu vou, porque eu criei conexão, né? Então a gente tem feito muito isso dentro da associação. Mas eu gostaria, né, que mais pessoas entendessem o trabalho da associação. E eu não ligo não se tiver mais chapa. É interessante, é legal. Hoje, como presidente já há mais de um ano? Mais de um ano. Quais são as metas para esse encerrar? Nossa, eu tenho tantas metas. Uma das metas que eu tenho trabalhado já desde que eu entrei, mas ela é mais difícil do que parece, é formar um banco de talentos dentro da associação. De que forma? Nós temos dificuldades de colaboradores. Todas as empresas têm, né? E nós estamos estruturando isso para que nós tenhamos um banco de talentos. E não só, você vai e manda seu currículo para mim. Não é isso. Para nós, a Citel você ter um carimbo, né, um aval da associação, você vai ter que ter passado por alguns treinamentos, vai ter que passar por testes, para então você ir para fazer parte desse banco de talentos. E nós já iniciamos esse projeto, é um projeto meu já, era de estágio de faculdade, e nós já iniciamos o projeto, inclusive a gente iniciou com 2 turmas já de primeiro emprego. Né? Então, assim, são pessoas que saem do ensino médio, ou estão no ensino médio ainda, e estão se preparando para o mercado de trabalho, mas não sabem como ir. Não sabem fazer um currículo, não sabem como se apresentar, não sabem se vai para atendimento, como, né, conversar com uma pessoa. Então a gente já pegou já 2 turmas, né? Então a gente está fazendo esse acompanhamento com eles, quase um projeto Pescar, né? Para que o projeto realmente aconteça. Então, assim, estamos preparando eles, porque mais fácil nesse instante. Mas isso faz parte de uma das metas. Eu tenho... Esse ano nós fizemos um Liquida TB lá no início de março. Nós aproveitamos que ia sair o paper da Klabin. Então foi um projeto novo que a gente fez. E a ideia também, como meta, é colocar ele mais de uma vez no ano. Né? Agora, setembro, colocar ele novamente para ajudar, principalmente nesse momento que existe a Avenida Horácio Klabin, que estamos nessa reforma, para que isso também vire uma cultura. Né? Nós, como projeto também, a gente se envolveu mais. A Citel é apartidária. Ela não pode se envolver com política. Inclusive, essa semana, esses dias me vieram convidar para participar de um partido político. Falei, gente, não posso. Então, é apartidária. Eu não posso estar com nenhum partido, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar junto com a prefeitura. Né? Então, assim, um dos projetos nosso também era estar mais próximos da prefeitura. Por quê?
tem coisas que eu não tenho condições de fazer. Então, nós temos uma receita que vem do associado. Então, o associado é sócio, ele paga mensalmente para ser sócio da Citel, onde vai ter benefícios. A gente tem parte médica, a gente tem treinamento do Sebrae, a gente tem certificado digital, a gente tem SPC, tem muitos benefícios ali para ser associado. Então, se paga por isso, mas é um valor incômodo. Então, só que assim, isso nós não temos receita para dizer assim, vamos fazer, sei lá, mexer na avenida. Não tem, né? Isso não é fora, né? Mas a prefeitura vai fazer, é uma obra da prefeitura. Tá, mas o que nós podemos fazer? Prefeitura, aí a gente chama a prefeitura, né? Por isso nós precisamos de ter uma boa conexão. Amanhã vai ter o Vivo Centro, que foi um projeto que surgiu meu e do Ellison, do secretário de Cultura, para que a gente levasse alguma coisa ali para a avenida nesse período que está impactando, né? Então, assim, para nos levar, mesmo que tá feio, né? Tá rolando, mas vai ter uma festa, vai ter. Daí o que a Citel entra? A gente entra com picolé, a gente entra com doce, com essas coisas assim, e compramos brindes. E a gente faz sorteios para as pessoas que comprarem nas lojas, elas vêm, trocam e a gente faz sorteio para tentar movimentar um pouco mais a avenida nesses períodos. Então, a parceria, né, com a prefeitura, ela trabalha dessa forma. Temos projetos de parceria também com o Senac, Sebrae, né, faz parte para que nós possamos treinar. Uma das buscas por exemplo, a gente tem muita dificuldade tanto em atendimento, né, que Sebrae ajuda nessa parte, mas, por exemplo, garçom. Cozinheira. É Senac. Então, assim, aumentar o nosso... a gente tem um clube de vantagens, seria esse o nome? Para que as pessoas possam, e ele já está acontecendo também, eu como psicóloga oferto para os associados da Citel 30% de desconto, 20% de desconto. Então a gente tá saindo um aplicativo onde é feito tudo através do aplicativo. Então ele entra em contato com você, e isso contabiliza. Eu consigo identificar que esse atendimento veio por conta da Citel, não porque a pessoa passou na rua e olhou ali, né? Porque ele é feito através do aplicativo. E a ideia desse aplicativo porque, e pensando dessa forma, porque assim, sempre foi tratado como associação a Tati Lima, a Paula, a Unifateb. Eu gosto de colocar ela lá, nem sempre falo da Paula. A Unifateb. Tá, mas a Unifateb é uma empresa hoje que tem 300 funcionários. Só que a Paula quase nem mora mais em Telêmaco, ela fica indo e vindo. Quando ela vai consultar, às vezes ela nem consulta mais em Telêmaco, ela consulta Curitiba, São Paulo. Só que ela tem 300 funcionários. Tá, como que a associação, posso ajudar esses 300 funcionários? Aí a gente vai atrás de parcerias. Hoje tem consulta por R$150. Então, são projetos que nós estamos ali, vai e vai, sabe? Mas quando eu entrei, eu até escutei. Aqui as coisas morrem na casca. Tem muita coisa que morre na casca. Enfim, então, não vai mais. Até aqui. Até aqui. Seu Tomás até brinca. Seu Tomás falou assim, o Arthur achou que a energia da Tati era pouquinha de começo, e não é. Porque é muita coisa que tem possibilidade de uma associação fazer, sabe? É muita coisa, a gente pode atuar em muitas áreas. E nós temos um projeto de transformar a Telêmaco num centro de inovação mesmo. Por quê?
Nosso ramo maior é madeireiro. Então, mas a gente depende. Graças a Deus nós temos a Klabin. Não, de maneira alguma a gente fala. Mas só, por exemplo, agora, né, com essa questão da tarifação, a Braslamber entra em férias coletiva, tá? E por que não? A gente precisa transformar o nosso comércio, nossa área. Eu fui numa cidade de Minas. Nossa, fugiu o nome. Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Ela é no meio de Minas. Nós fomos até foi uma visita técnica, fomos fazer lá. E Santa Rita do Sapucaí é considerado o Vale do Silício brasileiro. É inovação pura. Eu fui lá em 2023, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Acho que foi. Eles estavam construindo o 6G. Há 2 anos atrás. Dentro. A NASA tem local lá. O pré-sal testa o que vai acontecer lá no mar, lá em Santa Rita do Sapucaí, num lugar que nem tem mar. Porque eles mudaram a realidade da cidade. Eles mudaram para um ambiente de inovação. Então, nós temos projetos, estamos ali para cá e para lá, mas eu falo assim, Deus, coloca na nossa vida as pessoas que têm as chaves das portas que nós precisamos abrir. O tempo inteiro, fala, Senhor, coloca na nossa vida as pessoas que têm as chaves das portas que nós precisamos abrir. E Ele tem que colocar. Então eu creio que em breve nós teremos um lugar diferente, sabe? Porque Deus tem que colocar. Amém? Amém. Amém. A gente sempre deixa... Tem uma frase que a gente sempre fala aqui, né? O que de bom pode vir de Trêmoco, né? Então, a gente acredita e com certeza a gente vai ver isso aí. Sim, aliás, parabéns. Porque pela iniciativa, eu nunca tinha visto tanto a Citel em ascensão, como você disse. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, né? Obrigada. Muitos novos sócios, muitos novos associados, né? Na Citel. Mas assim, dentro da nossa fala, dentro da sua fala também, não tem como fugir sobre a obra. A obra da Avenida Horácio Klabin. Ela tem gerado muita dúvida na população, né? Como que a Citel tem acompanhado tudo isso? Então, a obra, ela era necessária. Ela foi só na gestão minha. Eu recebi muitos ofícios. É chover, gente. Eles viravam, né? Acho que todo mundo lembra daquilo ali. E já era um projeto, mas eu acho que nenhuma prefeitura tinha falado assim, não, vamos enfrentar isso, porque sabia que não ia ser fácil. E sempre foi feito passado um batom, né? E aí, né, nessa gestão, a Rita resolveu, né, lá atrás já foi o Dr. Márcio que deu início, nós pedimos para que não iniciasse em julho, que era para ter começado em julho o ano passado. Nós ficamos assim até com certo receio, porque ia ter eleição, né? Então muitas coisas param durante a eleição e ia afetar o Natal, né? Então nós pedimos isso, nós fomos em reunião na época, antes ainda a prefeita Rita já estava lá, se eles pudessem adiar para começar este ano, em janeiro. E aí já começou, né, foi assinado em dia 6 de janeiro, até vir as primeiras coisas, começou em março. Então, mas a gente vai pegar o Natal ainda, né? Só que eu tive uma reunião com eles e nós pedimos para entender a obra, o projeto e conversar com o responsável técnico da empresa. Quem que era o engenheiro técnico. E assim, quando ele começou a conversar, primeiro que eu vi Deus nele, ai, graças a Deus. E ele explicou assim de uma forma assim que foi... Alguém já me criticou por eu falar isso, tá? Mas tipo, você sabe que deu calma no coração? Porque é uma empresa de respeito, é uma empresa que tá preocupada com a qualidade da obra. E quando ele abriu para nós o projeto, ele falava assim, ó,
aqui não tem 1/3 das ligações que nós estamos encontrando. Por exemplo, toda a parte de saneamento da Sanepar, né? Eram manilhas de barro ainda. Porque um ou outro local que havia sido trocado. E tem muitas ligações clandestinas. Aí o que acontece? Com isso, gera atraso. Por quê? Eles não podem chegar lá e colocar eles têm uma máquina chamada, parece que é minhocão o nome do negócio. E para fazer os buracos. Não pode. Por quê? Já estoura cano daqui e dali, ia dar mais problema. Tá, então tem que ser feito manual. Aí, os lugares onde as estações onde vai cair esgoto, vai entrar todas as coisas, é um tamanho de 4x4. Aquilo ali, normalmente é colocado, a peça vem pré-moldada e colocado com guindaste, mas um guindaste não entra na vinheta. Eles tiveram que fazer manual. E aí, quando ele começa a contar, assim, que foi feita a reunião com a Copel. E a Copel exige a qualidade das coisas que ela... é aquela tampinha que vai na calçada. Né? Aquela tampinha não pode ser do B ou C. Ela tem que ser o A, porque senão depois a obra não dá sequência, porque a Copel não... Eles já anteciparam, já fizeram toda essa compra. Então, assim, a Copel falou assim, cara, vocês estão adiantadíssimo. Então ali, eu olhando, né, vai dar problema? Dá, eu tô fazendo uma construção lá do salão, tô aumentando. Esses dias de chuva virou horrível, né? Mas o que eu sempre pedi para as pessoas, nós estamos numa fase agora em Telêmaco, pós-obra. Tá difícil no cenário, né, comercial, financeiro do Brasil. E ainda a gente chega com a obra. Mas alguém ia ter que fazer. Ia ter que fazer. Aí os questionamentos falam, mas é o jeito que tá fazendo. Só que é uma empresa. Não tem como colocar um monte de gente trabalhando 24 horas. Essa semana eles iam fazer. Isso para quê? Por conta do feriado, por conta do Dia dos Pais agora, para melhorar o comércio que vai ter lá, para eles não estivessem trabalhando agora. Mas é uma empresa, ela tem questões trabalhistas, ela também não consegue colocar. E tudo isso encarece a obra, né? E aí uma pergunta que eu fiz para a prefeita, a gente escuta muito, a obra vai parar? Eu falei, não, a obra não vai parar, porque a obra é uma obra financiada pela Caixa Econômica. Então, à medida que se vai fazendo coisas, ela vai pagando a obra, né? Então, assim, e a empreiteira que veio, ela é uma empreiteira, assim, de muito nome. Eu esqueci o nome agora. Mas é uma empreiteira, assim, muito idônea. Então, eu sei, eu fico ali, né, escutando, né? Eu falei, todo mundo vai ter sua fala, todo mundo tem o direito de fala, de sugestão, Eu falo que o que não pode a gente perder o respeito, né? Isso que não pode, mas tá bom, né? Eu recebo. Existe algum canal de diálogo dentro do poder público sobre a obra? Olha, hoje sim, a Secretaria de Obras, né? Mas hoje a gente tem tido um contato muito legal com o vice-prefeito, o Jefferson. E assim, ele tem atendido prontamente a gente. Essa semana até foi um associado que pediu para ver, porque ia ter uma paralisação, um pedaço. E ela falou, nossa, mas, né, o que daria para fazer? Ela já mandou uma mensaginha. Eu falei, então peraí, deixa eu já ver com ele. Aí ligamos, já fomos conversar com ele, com o TBTran, para ver se a gente poderia mudar um sentido de rua, né, para ver se daria para aquele momento. Então, aí tem umas questões que às vezes tem coisa que a gente não dá para mexer, tem coisa que dá. E então hoje tem sido com o vice-prefeito, com a prefeita também, às vezes é direta, viu? Prefeita, cuida nós aqui, o que dá para fazer?
Tem o secretário de obras, o Nando, né? O Paulinho também. Mas acaba que, como ele assumiu essa questão assim, vou lá ver, estar mais próximo da Avenida Horácio Klabin. Então, hoje tem sido direto com eles. E a gente tem tido um bom retorno, sabe? Então, assim, viu, dá pra mudar isso daqui, passa um pó ali, esqueci o nome daquele treco, negócio de asfalto lá, né? Tem um Pixe. tipo, arruma aqui, fecha ali, dá pra fechar esse buraco aqui pra gente arrumar aqui? Eles têm sido muito proativos, sabe? Eles estão com muito olho pra isso. Não tô, nesse momento aqui, às vezes alguém fala, tá defendendo. Não é isso. Porque eu também, como associação, também tenho que ver o que tá sendo feito. Mais fácil a gente só criticar, né? Mas nós temos tido um bom relacionamento e um bom retorno com isso. Tati, o que você gostaria que a cidade soubesse sobre a associação que a gente não saiba ainda, né? Vamos falar da gente porque, né, a gente não tá nesse ramo. Que a cidade que você gostaria que realmente a cidade olhasse para a cidade e falasse, nossa, é isso. É totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje. Não sei, né? Eu assim, a associação é o canal hoje para que a gente se tenha fale de negócio. Dentro da associação, nós temos uma conexão muito grande, um poder muito grande de fala. E a gente consegue se conectar com muitas pessoas. E às vezes, assim, a associação hoje, a Associação de Telêmaco Borba, ela tem muitos benefícios que a gente pode oferecer, além de uma sede, além de salas, que eu até decorei. Né? Deixei super bonitinho agora, cortinas e tudo, mas... os benefícios médicos, os benefícios de Sebrae, que a gente facilita, os treinamentos. Eu falo que é a possibilidade de conexão. As pessoas sabem que são muitas pessoas juntas. E quando a gente se junta, a gente tem mais força. Uma pessoa só falando é uma pessoa falando. 600 associados são 600 associados. Então, estar dentro, né, dos eventos que a gente promove é muito importante hoje para gerar conexão. Que é isso. Nós estamos num mundo hoje de venda de internet e as pessoas acostumaram e vai acontecer isso mesmo daqui para frente para mais. Então, como que eu, tendo a minha loja, o meu negócio, vou subsistir? Não tô falando nem de enriquecer, tá? Tô falando de... Eu vou precisar estar com outras pessoas, vou precisar encontrar um lugar onde que eu tenha apoio. E dentro da associação, eu vejo isso, sabe? De o apoio mesmo pro comerciante. Eu não tenho. Não, a gente não faz isso aqui. Espera. Onde que tem que nós vamos atrás? O Adson, eu tiro o chapéu pra ele, são 19 anos de associação. Então, do nada ele fica, Tati, ele fala, viu, eu preciso marcar uma reunião pra você com fulano de tal que vem de lá, que ele vai te abrir, mostrar um negócio. Vai ter um aplicativo novo. E a gente fica fuçando coisas, sabe? Pra ver onde que a gente pode trazer de solução pro associado. E às vezes a gente não tem, né? Mas fala, cara, eu descobri um negócio, poderia ser feito. Quem faz? Vamos atrás? E é isso, é estar dentro, sabe? Mais do que isso, fala assim, gerar conexão com pessoas, porque as pessoas compram de pessoas. E eu vivo na cidade de Telêmaco Borba, eu preciso que quem compre de mim? As pessoas de Telêmaco Borba. Então, mas eu preciso gerar conexão. Aquela história assim, eu quase fico devendo obrigação se eu conhecer a pessoa, né? Não vou trocar de cabeleireira, né?
Ai, né? Não vou comprar outra coisa. Então, mas a associação hoje, a gente tem esse propósito de promover essa conexão com pessoas. É isso que eu gostaria que as pessoas soubessem hoje da associação. Paty, agora a gente vai de líder, empreendedora e também preocupada com questões sociais. Oh my gosh. Nós estávamos conversando aqui no off e você comentou com a gente sobre algumas viagens missionárias que você já fez, né? Para o Rio Grande do Sul, para Amazonas. Conta pra gente como que é essa experiência missionária. Então, meu pai sempre foi missionário, ele fez missão na Guatemala. 13 anos indo pra Guatemala, eu fui lá uma vez. Mas assim, eu olhava meu pai e falava assim, meu pai, vamos filha, vamos. Fui. Mas não era ainda, né, o meu. Aí eu num treinamento ano passado. E o treinamento da Fibracis, Paulo Vieira, falou assim: você já serviu como Jesus serviu? Bem, fale mais, né? O que é servir como Jesus serviu? Falou assim: Jesus não tinha necessidade nenhuma de lavar um pé, mas ele lavou para mostrar como era. Eu falei: tá, Deus, eu nunca fiz isso, então tá, então o que eu faço? Eu quero servir dessa forma. Isso era 22 de abril, dia 3 de maio aconteceu as enchentes do Rio Grande. E eu falei pra Deus que eu queria servir como Jesus serviu. Daí, ele falava assim na hora, ele falou assim: só que às vezes você vai servir e alguém vai até falar pra você assim: nossa, que humilhação que você tá fazendo. Porque pra alguém, olhando Jesus lavar o pé, era humilhação. Assim, mas na hora você vai saber que aí sim você tá servindo. Aí fomos pro Rio Grande. E surgiu o Rio Grande. E eu falei, voltei do curso, falei, viu, gente? Falei pro marido, falei, filho, porque ele não é muito assim, né? Disso. Falei, viu, eu não sei pra onde. Mas eu combinei com Deus que se tiver uma missão, eu vou. Eu pensei assim, não sei, talvez vai ser África, talvez assim, pensei desse jeito. Né? Aí surgiu o Rio Grande, eu fui pro Rio Grande. E na primeira, nós chegamos lá 30 dias depois, nós fomos para uma casa, o pastor Josiel de Curitiba falou assim: Tati, vou querer que você vá nessa casa, que vai ser a primeira vez que eles vão entrar dentro da casa. E tá difícil a situação lá, acabou de abaixar a água e vamos para limpar. Eu falei, tá bom. E a mulher tava indo, né? Ele falou que eu que ia ajudar, não, eu que fui ajudar. Aí fomos, tava lavando lá e eu peguei um banheiro pra lavar, eu falei, vou aqui mesmo que eu vou ficar, eu vou lavar, pegar o banheiro de cima e embaixo, e lavei o banheiro e comecei a orar dentro do banheiro, e Deus começou a me visitar, e eu conversando com Deus, e eu cantava. Daí quando eu terminei, a senhora veio e falou assim pra mim, nossa, filha, meu banheiro ficou mais limpinho do que antes. Ela falou assim, que humilhação, né? Você aqui. Vim lá de tão longe lavar meu banheiro. Eu falei, não, isso aqui não é humilhação. Isso aqui foi Deus que preparou eu estar aqui pra te ajudar. E eu tô muito feliz de estar aqui. E Deus me visitava muito. Eu falei, entendi, Deus. Entendeu? Deus colocou ali. Bora, Deus, pode mandar mais. E assim, eu falo que o que eu recebi, né, de Deus, que fala que Deus não deve nada pra ninguém, né, foi uma reconstrução dos meus filhos pra ir pra dentro da igreja, através das missões. E aí, esse ano, eu não ia de novo, porque meu marido não queria ir, falei, certo, não vou, certo, não vai pra Amazônia. Aí uma amiga, que até então não tinha muito contato com a igreja, falou assim, queria tanto ir. Daí como ela não tem contato, eu vi que tava assim, ela não frequenta a igreja, e aí ele não estava esperando. Ela falou assim, amiga, queria tanto ir e tal, mas acho que não dá, né? Eu falei, viu, deixa eu ver se dá. Deixa eu conversar com o pastor, né, ver se ele libera você de fora e tal, né, porque é diferente Aí eu falei, se ele deixar você ir, eu vou com você. Aí ela falou, você vai? Eu falei, vou. Aí fomos. Ele falou, não, vamos. Foi lindo.
foi bênção, assim, da gente ver Deus, assim, nos detalhes. Falei assim, fiquei perguntando comigo, por que nós deixamos de falar de Deus aqui, né? Falei, precisa ir lá na Amazônia, nos ribeirinhos, pra falar, viu, vamos pra igreja? Né? Convidar alguém, cantar um louvor com uma pessoa lá que eu não conheço, né? E às vezes a gente não faz isso aqui, né? A gente tá tão acostumado a conhecer, tenho vergonha talvez, né? Até brinquei com o Dudu, na escola de líderes podia colocar isso, né? Tipo, ensinar os novos crentes, até a gente mesmo que é velho, viu como que eu vou lá chegar, conversar sobre Deus com uma pessoa e, tipo, convidar a pessoa para estar dentro da igreja, né? Fiquei assim, isso foi um dos maiores ensinamentos que eu tive desta viagem. Falei, eu não preciso ir tão longe. Preciso porque Deus vai me levar porque eu gosto, né? Missão é uma coisa, eu gosto. Falei que sou acostumada, graças a Deus, né? Deus me deu uma condição boa de vida, então assim, a casa é boa, né? Mas eu fui lá, falei, a gente ficou morando uma semana no barco, dormindo na rede, num banheirinho bem pequenininho, assim, que o chuveiro é junto, fazer junto. A água que vem é do rio para você beber, quer dizer, a gente bebia água filtrada, mas a que vem ali para você beber, para tomar banho, é a mesma que vai do vaso, né? Tipo, estamos na vida ali. Eu falei, e a gente não viu? Eu falei, um calor, eu falei, eu não vi isso. Como que eu não senti isso? E eu vou escolher, às vezes, uma casa, um Airbnb, um hotel pra eu ir. E eu fico lá pensando, tem que ser assim, não, tem que ser parecido. Mas é porque a gente tá servindo, né? Tá servindo. E eu falo que todo mundo deveria fazer esse tipo de missão. Porque a gente vê pessoas, eu não vi um fogão. Eu não vi uma casa com fogão a gás. Nenhuma casa. Não vi casas, não tem cama, né? Tipo, tudo na rede. E pobreza, assim. O rio chegando nas casas, mas pra eles aquilo é muita bênção. Mas ninguém reclamando. Eles são mais felizes. Tipo, eu não vi. As crianças eram... até uma amiga minha falou assim, nossa, Tati, a gente dá bala na igreja, as crianças falam, obrigado, né? E lá, eles ficavam muito felizes. Tia, obrigada por qualquer coisa, né, que a gente dava. Então, nossa, foi lindo. E eu já falei, não, próximo ano que vem já tô. Não sei pra onde mais, né? Mas entendi o porquê que meu pai, né, fazia tantas missões. Hoje ele não tem tido mais oportunidade. Mas é porque é um contato, assim, com Deus mesmo. Diante de tudo isso que você falou, My God. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Tati no início da vida empreendedora, o que você diria pra ela? Caramba, a Tati sempre foi muito ousada. E eu diria pra ela assim, que não perdesse jamais a ousadia, olhar de curiosidade, que também tem um tempo para as coisas, que as coisas que nem sempre acontecem no momento que a gente quer, mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Elas estão acontecendo, mas vai chegar um momento que tudo que nós somos uma construção de cada coisinha que nós fomos fazendo e aprendendo ao longo da vida. Então, para ela não desistir, que ela ia chegar lá onde ela queria. E eu acredito que é isso, sabe? Eu sou jovem ainda, porque eu pretendo falo com Deus até depois dos 90. Pelo menos, meu avô morreu com 90, eu posso fazendo crossfit pra mais. Mas eu sempre falo assim, nunca é tarde pra gente começar. E a Tati do passado é a Tati de ontem, a Tati que chegou aqui antes dessa conversa, antes de refletir algumas coisas, né? Eu não sou nem a mesma pessoa que eu entrei aqui, tô saindo diferente já, porque eu já refleti algumas coisas que eu não tinha pensado. Então, a gente tá se reconstruindo o tempo inteiro, nunca é tarde.
Eu falo que Warren Buffett começou a fortuna dele aos 50 anos. Né? Então, não existe passado que não dê certo. Não deu certo lá. Mas a partir de hoje, eu posso começar uma nova história. E se eu pretendo viver, né? Se Deus tiver aceitado a nossa proposta, até dos 90, né? São 56 anos ainda, né? De repente a Tati, de 100 anos, né? Vai estar falando outra coisa. Mas eu olho pra mim e falo assim, ainda bem que a Tati sempre foi ousada. Que a Tati sempre foi... gostou de fazer muitas coisas, desde criança, tá? Desse jeito. Era hiperatividade antes. Hoje ainda continua, mas Mas é isso. Parabéns. Eu falava pra ela, obrigada por você não ter desistido. Pessoal, Tati, Giovanni, que conversa gostosa hoje, não? A cereja do bolo ficou pro final, né? Só quem ficou até o final vendo o vídeo vai entender. Mas é isso, né, Thiago? A gente sempre, como eu deixei claro no começo, né? A gente gosta disso, da conversa simples, da maneira que Deus quer, como você falou, né? Você já é totalmente diferente daquilo que você entrou, porque algumas coisas você já tá refletindo totalmente diferente. Então, assim, muitas vezes, né, Thiago, o nosso episódio, o nosso podcast, que tem um intuito missionário, que é levar a palavra de Deus, talvez seja nós que precisamos ouvir. Né? E com certeza nós aqui, a gente também aprendeu algumas coisas que a gente precisa refletir e repensar todo dia, né? É o tempo todo. Isso aí, como o nosso episódio é gravado, né? Você vai receber esse episódio daqui 2 semanas. Nós somos os privilegiados aqui em estar ouvindo a Tati Lima hoje, né? Obrigado por aceitar nosso convite, né? Nosso humilde convite de estar aqui com a gente. Quero que você possa dizer algumas palavras finais agora? Eu agradeço a oportunidade, é uma honra falar da gente é fácil, né? Eu falo que é um campo seguro. A gente conhece, da gente vendo. É igual eu sempre falo, quando for falar da gente, chama que eu sei muita coisa que vocês não sabem. Coisa, exatamente. Mas é sempre eu aí entra a parte da psicóloga, né? Sempre reflexivo no sentido de o que estamos falando, né? O que estamos deixando, né? Como podemos ajudar outras pessoas, como podemos ensinar. E eu agradeço porque a oportunidade, porque eu vi que cada fala, né? Eu sei que a gente tem a oportunidade de talvez destravar uma pessoa, né? De falar, cara... Aí eu falo, cara, porque eu tenho 2 filhos adolescentes, tá? Os 2 são no céu. Eu falo, cara, mãe, cara, quando eu vi, tá falando... de ajudar outras pessoas. E parabéns pelo GraçaCast, parabéns você falou que coloca isso para outras pessoas lá longe, que não conhece nem Deus, não conhece nem, e às vezes não sabe nem a possibilidade que elas têm de crescimento, né? Porque elas se nivelam pelo meu eu não vou crescer porque a pessoa montou um salão do lado do meu aqui e vai dar errado. Né? E não é isso. Cada um tem que fazer a sua parte e a gente sempre fazer o melhor que as coisas acontecem. Então, parabéns, né? Pelo GraçaCast. Que Deus abençoe, que a gente possa atingir muitas vidas. E se precisar conversar, me chama. É isso, Tati, mais uma vez, a gente fica muito feliz, muito obrigado. A gente também, a nossa equipe, falo por mim, pelo Thiago, pelo João, que é o nosso sonoplasta, a gente está à disposição. E a gente ficou muito feliz, obrigado por compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na tua vida, de mostrar para as pessoas que até mesmo uma presidente de uma associação renomada na nossa cidade ainda é guardada por Deus, porque muitas vezes é isso que as pessoas não entendem, né? A gente fica muito feliz mesmo, mais uma vez, obrigado. E para você que tá aí nos acompanhando até agora, lembre-se que Deus quer usar a tua vida. Ele quer usar a tua vida, seja na tua empresa, no teu colégio, na tua casa, na tua família, aonde você estiver, não interessa. A missão sempre começa aqui. E o lembrete de sempre é que você não precisa caminhar sozinho. E é isso, não esquece. A gente tá no YouTube, tá no Spotify. Mais uma vez, obrigado, João, nosso parceiro, a Bruna que tá ali nos acompanhando. E é isso, pessoal.
Toda quinta-feira, às 21h07, sai episódio novo. Não esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram também. A gente tá lá, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Um chamado pra viver e crescer. Na leve batida, o coração sente